Dia, boa tarde, pessoal. Eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo os vídeos. Eu sou a Thalita, psicóloga do SER, do Centro Especializado em Reabilitação da APAE. E eu queria passar um pouquinho para vocês sobre condicionamento do comportamento, né? Eu falei um pouquinho já com todas as mães essa semana passada, para saber mais ou menos quais eram as dificuldades, né? E esse condicionamento também está sendo bem complicado, né, em casa. Questão de ansiedade, questões de compulsão alimentar em alguns. Então vamos falar um pouquinho sobre essas dificuldades, né? E também sobre uma avaliação funcional, que provavelmente vocês já conhecem, mas às vezes não se lembram que pode ser também um recurso para a gente avaliar alguns comportamentos, né? Então, o condicionamento é feito com o reforço, né? Então, vamos imaginar uma situação, por exemplo, em que a criança está fazendo alguma birra, alguma coisa, e passa um avô, uma avó e faz um carinho nele, não está sabendo o que está acontecendo, não está sabendo que está de castigo, alguma coisa assim. Então, reforça aquele comportamento negativo que ele estava tendo no momento anterior, mas o avô, a avó não sabia. Então, o que mostra isso? Tudo o que acontecer logo após o comportamento vai ser reforçador ou não, certo? Então, o comportamento pode continuar acontecendo, né? Se ele for reforçado positivamente, como é o caso do carinho. E é muito importante ver o que acontece antes também, né? Antes do comportamento. Então, essa avaliação que eu estava explicando, a avaliação funcional do comportamento, é basicamente isso. Vocês podem pegar uma folha em branco, fazer 3 colunas. Numa você vai escrever o que aconteceu antes do comportamento de birra, o comportamento de birra na segunda coluna, e na terceira coluna a consequência, né? O que aconteceu logo em seguida, né? O que aconteceu, acabou de fazer o comportamento, o que acabou de acontecer em seguida. Com isso, a gente vai observando um padrão de funcionamento desses comportamentos dessa criança, né? Claro, é melhor, né, depois a gente observar, a gente conversar sobre juntos, com certeza. Então, eu tô aqui à disposição, se quiserem mandar por mensagem, olha, Thalita, eu fiz, me ajuda a analisar isso, porque são dados que dá pra gente ter essa informação, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês mesmos, olhando todas as situações, por exemplo, vai anotando durante a semana, na outra semana vocês já conseguem ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então, vocês mesmos vão observar, nossa, olha aqui, aconteceu esse comportamento de birra logo depois que o avô veio, ou sempre na presença do avô, ou sempre na presença de um estranho, né? Alguma coisa assim. Vocês vão conseguir observar quando acontece aquele comportamento. Então, isso ajuda muito, né, pra gente entender o movimento dessa criança, o que ela tá querendo, o que ela tá pedindo com aquele comportamento. Então, assim que a gente vai condicionando, assim como outras psicólogas já orientaram, questão de figurinha, né, formas de dar um reforço para a criança. O que é mais importante é observar o que é reforçador para ela. Se uma figurinha não é reforçador para ela, ela não vai fazer, né? Então tem que tentar achar uma coisa que seja reforçador para aquela criança. Ah, é um vídeo, é outra coisa. Tem que, né? Vocês conhecem melhor os filhos de vocês do que a gente. Então vocês vão achar uma coisa que seja reforçadora, certo? Que mais? Então, nesse sentido, eu vou me deixar à disposição para vocês mandarem mensagem, para a gente tentar analisar esses comportamentos, né? E a questão da ansiedade que eu estava falando no início é o seguinte: por ficar em casa, às vezes, né, a gente está trabalhando de casa, também tenho filho, eu sei como que deve estar funcionando mais ou menos, né, porque não é fácil a gente fazer tudo isso, né, no mesmo dia, no mesmo ambiente, todo mundo junto, é complicado, cada um com uma atividade, né.
Mas ao mesmo tempo tem o tédio às vezes para a criança. E o tédio é importante, né? É uma parte importante para a criatividade mesmo. Então ela está entediada, ela vai achar alguma coisa interessante para ela fazer, seja com bonequinho, com papelzinho, com coisinha reciclável, tudo. Mas a gente tenta organizar essas atividades diárias, né? Para que ela não perca aquela rotina que já tinha, né? E as meninas também já falaram, as outras psicólogas, sobre rotina. Então é importante ter essa rotina para eles não perderem esse foco, né? E a questão da ansiedade é importante alguma atividade, né? Para esse corpo físico ter não só para o corpo, né? Para a mente também, para ter um movimento, né? Com esse movimento ele vai depois precisar descansar. Então essa criança vai se desligar melhor na hora do sono, na hora de ver um filminho, de ver um livro, alguma coisa assim, né? Então é importante também essa atividade. Ah, mas como eu vou fazer atividade com essa criança fechado, né? Agora não pode ir num parquinho, não pode. Vamos tentar usar a criatividade. A gente recebe muitas informações, muitas atividades por WhatsApp também, que eu vou estar mandando para vocês, de ideias, assim, vamos dizer. Porque vocês vão também encontrando a disponibilidade na própria casa, né? Então, vamos supor, você tem um espacinho ali, vamos criar ali com fita durex não é aquela branquinha, ou com fita durex colorida, alguma coisa, pode ser de canetinha que vai sair do piso, depende do seu material ali, para você montar quadrados, por exemplo. E aí vai brincando de pular em cada quadrado, né? Fazer nem que seja 10 minutos pelo menos de movimento, tá ótimo para criança que tá ficando só deitado, só na TV ou só sentado, né? Então, isso ajuda muito na ansiedade também, né? E a questão da alimentação também, que algumas assim, uma boa parte está tendo um aumento nessa compulsão alimentar. Muitos já tomam risperidona também, o que já ajuda, né? Então, tá colocando limites mesmo de horário, né? Olha, agora é hora de almoço, agora é hora do lanchinho da tarde. Aí a criança toda hora vem, ah, mas eu tô com fome, ah, mas eu quero isso. Não é hora e pronto. E aí ser firme, né? Porque senão, se não for firme, não vai adiantar. Se alguma escorregadinha der, aí na próxima ela vai entender, não, então eu vou insistir mais um pouquinho, que depois minha mãe acaba cedendo, né? Então isso que não pode acontecer, certo? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar nesse vídeo e continuo à disposição para vocês mandarem dúvidas ou sobre a avaliação funcional que eu falei, né, para a gente fazer essa avaliação juntos desse comportamento específico, que cada criança é diferente uma da outra, e seguimos juntos, né, através desse meio agora que nós estamos tendo que utilizar, certo? Muito obrigada pela atenção.